Desde muito cedo, ela percebeu a força do coletivo. Geógrafa de formação, aprendeu a olhar o mundo por múltiplos ângulos, dos territórios da Amazônia às mesas de decisão corporativa. Inspirada pelo princípio de não deixar ninguém para trás, ela dedica sua trajetória a construir pontes entre organizações, pessoas e comunidades. Há mais de 15 anos, atua com responsabilidade social e sustentabilidade corporativa, sempre guiada pelo diálogo e pelo compromisso genuíno de transformar isso tudo em realidade. Acredita no poder das narrativas e na conexão entre saberes para repensar o papel de empresas na sociedade. Nossa convidada de hoje é a Tayana Jung, uma mulher que une propósito e prática, gerando mudanças que realmente importam. Eu sou conselheira do Conselho Empresarial da Mulher da PEJAM, conselheira da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Também sou conselheira do Estado do Empreendedorismo Feminino, o primeiro conselho deste nível aqui no Rio de Janeiro. E fundadora do Hub Mais Conselheiras, que é um movimento que busca articular as instituições para que a gente tenha mais diversidade nos conselhos e que a gente melhore a economia do Estado do Rio de Janeiro por meio da força das mulheres. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Finanças da Manhã, aqui no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Eu estou aqui com a Tayana, CEO e founder da Locus Consultoria e uma embaixadora do Maravale como eu. Tayana, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você e aproveitar também desse evento, né, com uma programação extremamente rica, potente. Obrigada. E fundamental para a discussão de ESG. E você é especialista em ESG. A gente estava falando fora, em off, o quanto que a gente tem que ter conversas ainda, porque invariavelmente esquecemos o S e o G. Me conta, como é que você entrou nesse mundo? Você é professora? Me conta um pouquinho dessa história. Eu sou professora da SPM, né, do curso de pós-graduação ESG, Master ESG na prática, desde 2021, 2022. Então você estava na hype antes da hype ser hype? Então, desde 2008 que eu estou nessa hype, né? A Logos tem 17 anos, a gente está completando agora. Parabéns. Obrigada. Toda vez que eu vejo uma mulher empreendedora com uma empresa de mais de 15 anos, 17, parabéns, né, gente? Não, de fato e ainda mais em um tema que é extremamente difícil até hoje de explicar, né? Porque quando as pessoas perguntam, trabalho com social, o que é trabalhar com social? E você recebe aquela coisa tipo assim, que bonitinho. Aham. Então, vamos falar do social, que não é bonitinho? Conta aí, por que me explica? Não sei, vamos começar com uma definição? Você é especialista em ESG na área social, conta um pouquinho disso. A gente trabalha com responsabilidade social corporativa, né? E trazer isso para dentro do negócio, que é o grande diferencial. Então, pode ter o olhar do bonitinho, mas é estratégico, né? Mas, acima de tudo, é fundamental para a justiça social. Então, quando a gente fala de ESG, a gente fala de regulamentação, sim, de diminuição de risco, sim, mas a gente fala de uma coisa que é controle social. Licença social para operar, né? Justiça social, porque quanto mais desenvolvido está a sociedade, é próspero para o negócio, é próspero para as pessoas. Total. Então, é disso, né, que a gente está falando. E uma coisa muito delicada, né, quando a gente fala do licença para operar. Eu acho que hoje as grandes marcas, as grandes celebridades já se tocaram que o mundo tem um direito de mudar de opinião. Exato. Sobre a sua responsabilidade. Como é que é esse trabalho? Como é que foi essa evolução do bonitinho pro, peraí, isso aqui vai bater no meu share price? Que aí eles se importam, né? Exato, né? A minha mudança foi justamente de virada de chave essa, né? A gente começa orientando as empresas como entrar nos territórios e conversar com as comunidades. E aí depois que isso começou a ficar um pouco mais claro para as empresas, a gente começou a receber a fala assim, e agora, como que eu falo isso para o meu diretor? Como que eu defendo isso? A tradução. E aí é tipo assim, como é que eu faço um projeto social, uma causa social ter ROI, ter retorno investimento? Sim. É um pouco disso? Um pouco disso, mas a gente foi um pouco mais fundo. Me conta. Porque a ideia foi identificar, por meio dos indicadores de performance de negócio, de orientações de segmentos, né? Óleo e gás. Então, o que a Bolsa de Valores está recomendando? Sim. O que a regulamentação está recomendando? Qual é o indicador bom? E o que isso dialoga com o investimento social? Total. Então, o exercício foi fazer essa virada de chave.
né, de saber conversar sim com a comunidade, mas também de saber traduzir essa conversa para o business. E isso a gente então começou a fazer desde 2010, 2012 a gente vem fazendo isso, né? E falar com diretoria. No Brasil todo, Tayana? No Brasil todo, porque a gente, assim, começamos com óleo e gás muito forte. Que é uma área muito difícil de você quebrar, né? É aquela coisa, historicamente, você olha as grandes empresas de óleo e gás, contribuem, mas não são ativos. Pois é, mas a gente tem uma representatividade no Brasil muito forte, cases muito fortes. Então a gente trabalhou aqui também na América do Sul, em 3 países, para entender essa questão do relacionamento comunitário, do investimento social privado, isso ligado à narrativa do negócio, isso virando padrão e isso estando na governança. Porque também não adianta você falar Não adianta disso. ser uma métrica externa, né? Não. Isso precisa fazer parte da cultura da organização. Eu vejo muito isso, gente. Eu já na HSBC, por exemplo, um grande banco, normalmente tem tudo que eu faço de negócio e tudo que eu faço de legal. Como se o legal não fosse negócio. Exatamente. E é essa mudança. É essa mudança. É uma mudança de princípio, né? É o propósito. A gente, quando fala de sustentabilidade do negócio, fica parecendo aquela assim, gerência de sustentabilidade, o povo da sustentabilidade. É, tipo diversity and inclusion. Deixa ali do lado. Deixa ali do lado. E a discussão o negócio tem que ter esse princípio, né? Sim. Tem que fazer parte. E ESG, quando chega, né? E aí chega no sentido de organizar um pouco dessas... De tentar trazer nomenclatura, não tem um pouco disso? Dado, né? Com o escopo 2, quando você começa a ver métricas, aí vira um pesado, exatamente. Né? Que é o que grandes empresas hoje, a gente depois põe ali uma notinha. Depois a gente faz até um outro vídeo para explicar o que é escopo 2, mas nesse podcast não vai dar tempo. Mas me conta, então, hoje, esse desafio. E AI? E tecnologia nisso tudo? Então... E regulamentação nisso tudo? Vamos falar é do que outro interessa. assunto que na Logos a gente está estudando muito. A gente, inclusive, acabou de fazer um e-book assim, para falar dessa questão. Também o e-book. Não é? Muito legal. E a gente traz justamente essa discussão. Porque, assim, dentro do segmento social, a gente precisa ter vários cuidados, né? O cuidado dos vieses, né, de programação, os cuidados da falta de diversidade, os cuidados ambientais, né? Que esse aí está todo mundo falando, né? Biodiversidade. Enfim. Então, e a gente tem muito para estar orgulhoso na América Latina, né? Tem muito para mostrar para o mundo. Muito para mostrar. E não mostrar, tipo, tá aqui o filme lindinho salvando só a Amazônia. Tem muito mais, muito né? Muito mais. E que empresas podem fazer? Mesmo porque, quando a gente fala de Amazônia, só um parêntese também, né? As comunidades amazônicas, por si só, elas têm uma capacidade de autorregeneração que a gente que tem que aprender com eles. Também né? acho. Escutaram aqui primeiro, tá vendo? Porque a gente é embaixadora da mesma vibe. Eu falo isso. Eu achei que durante o Covid, quando mandaram a gente para dentro da casa, a gente ia se tocar que a gente estava todo mundo conectado. Que se eu espirrasse, você espirrava também. A natureza ensinava isso pra gente há muito tempo, né? Muito tempo. E o que a gente faz para essa galera aí fazendo a regra do jogo tomar atenção? Pois é esse o ponto. Os territórios, e a gente está no museu aqui do Amanhã, né? Que inclusive está ali, território de resistência, território de resistência no nosso background, exato, carioquíssimos. E entendendo que o território, ele tem as respostas. Então, quando a gente fala da riqueza do Brasil, né? Quando a gente fala da riqueza da Amazônia, além dessa riqueza da biodiversidade, que é o que todo mundo quer olhar e quer comprar, as inter-relações das pessoas que moram ali, que sabem muito dali. Que entendem, né? E quando a gente fala de social e de negócio, só conectando tudo a tudo, a gente está falando de pessoas que estão nos territórios, que são impactados pelos negócios e que muitas vezes a gente não olha para elas. A gente não escuta o que elas querem, a gente não escuta o que elas sabem, né? E essa é a mágica. Essa é a mágica na minha interpretação, quando a gente entende que falar de social é falar de uma mágica que todo mundo tem valor. Todo mundo tem responsabilidade também, todo mundo também, tem responsabilidade. Né? Que é uma das minhas palavras aqui para o Finanças da adoro Manhã. Isso. Responsabilidade de ser quem a gente é. De ter esse conhecimento, habilidade. E o grande desafio é integrar tudo isso, né? Quando agora as empresas começam a falar da questão da regeneração, né? A gente tem um conceito de sustentabilidade que a gente ainda não consegue nem aplicar. O de regeneração, então, né, quase Falta uma modelo utopia. de negócio. Não só modelo de negócio. Eu acredito, você falou do escopo 2. Se a gente for para o escopo 3,
que é o grande desafio. Total. Né? Então, assim, a gente não está conseguindo ainda ter um ecossistema nessa cadeia trabalhando integrado, né? Falta isso, esse olhar integrado, esse investimento. Por exemplo, se a gente está falando aqui de regulação, vamos falar da Europa agora, que traz, né, todo um processo regulatório que traz para a gente hoje as pequenas e médias empresas. Sim. E aí desenharam um modelo para as pequenas e médias empresas. E aí eu escrevi recentemente sobre isso, eu adoro escrever no LinkedIn, também deixo aí a dica do meu LinkedIn. Deixaremos todas as maneiras deles te contactar. E aí a minha pergunta foi assim, quem paga a conta da pequena e média empresa? Né? Da pequena e média empresa. Quem paga a conta do Amanhã da Natureza? Não sei. Estou perguntando. Estou aqui no Finanças do Amanhã perguntando. Não é? Porque é isso. Quando a gente chega no escopo 3 e diz, olha, você tem que apresentar seus indicadores, você tem que reportar, você tem que ter governança. E você tem que ter cultura e hábito para entender por que você faz isso. Porque você faz isso. Só que na hora de pagar o serviço... Ah, não. Né? Sim. O grande, ele não quer saber, porque, na verdade, a licitação e é menor preço. E assim vai, sabe? Então, essa responsabilidade, ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar diante dessa discussão. Então, é nisso que a gente trabalha, né? Que incrível. É nisso que a gente trabalha, de ponta a ponta, olhando para essas questões, pensando desde a cultura de institutos e fundações empresariais, como dentro das áreas de responsabilidade social corporativa, de sustentabilidade, apoiando o planejamento estratégico, né? Que tem a relação do social com o negócio e do negócio com esse social, né? E fazendo uma leitura realmente transversal, levando planejamento, levando monitoramento e avaliação, porque muitas vezes você faz um investimento porque no social você não quer avaliar, né? Exato. Acha que é porque caro. Porque social é qualitativo, é bonitinho. Exatamente. O bonitinho não pode, né? Não dá para medir brilho no olho. Exato. É isso que a gente escuta, né? E dá para medir muita coisa, principalmente o processo, para saber se você está fazendo certo, né? A maneira de mudar a maneira rotina, de mudar, né? Então é um aquilo pouco que você falou no começo da nossa entrevista, de avaliar o potencial. O que é aquilo? Se eu fizesse aquilo diferente, o que é possível? O que é possível? E aí, o que você está esperando no nosso evento? O que é possível para você aqui com os nossos reguladores? Que felicidade de ter. A felicidade é minha. Eu estou esperando ouvir, aprender, né? Mesmo porque a área é a área que alimenta, no caso do ESG, e é uma área que às vezes eu estou distante. Então, estou aqui para estar perto, né? Para dialogar junto. E minha expectativa é absorver o máximo. E traduzir depois para o meu meio também. Por gentileza, traremos você aqui de novo num podcast só para falar o que ela traduziu desse monte de gente complicada falando de regulamentação e TI. Afinal, somos todos conectados e a responsabilidade é contínua. Muito obrigada por vocês terem escutado mais um podcast aqui da Finanças do Amanhã. Cristiana, obrigada por ter vindo, por fazer o que você faz. E agora seremos 2 embaixadoras do Maravalha aqui, brilhando.